Ei pessoal, beleza? Você sabia que quando você bota o seu dinheiro na poupança, além de você estar fazendo um péssimo investimento, você está sendo o sugar daddy de alguém mais rico que você? Vamos dar uma olhada nisso. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Edu do canal Investidor Bom Vivan e hoje a gente vai estar falando sobre aquele que é o mais popular e lamentavelmente o mais injusto investimento do Brasil, que é a caderneta de poupança. Eu tenho certeza absoluta que ou você tem dinheiro lá ou você conhece alguém que tenha dinheiro lá. A gente hoje vai ver em 5 etapas como que esse começou como um investimento relativamente interessante e acabou virando a maior furada para o investidor. E também a gente vai ver como que você vai sair dessa furada. Acompanha aí. Bom, a caderneta de poupança foi criada em 1861, ainda na época do Brasil Império. Ela foi criada junto com o que hoje em dia é a Caixa Econômica Federal. Na época, a ideia era oferecer aos mais pobres a oportunidade de formar o que até hoje em dia a gente chama de pé de meia. Então, ela foi constituída como uma forma de captar recursos das pessoas mais humildes que não teriam oportunidade de abrir conta em outro lugar, e com esse dinheiro ela forneceria empréstimos na base do penhor, que também é algo que é feito até hoje em dia na Caixa. Detalhe interessante é que quando começou a poupança e a Caixa foi aberta, muitas mulheres passaram a ter conta lá e isso é uma coisa que na época não era muito comum. Normalmente as mulheres precisavam ter uma conta corrente junto com o pai, junto com o marido, e na Caixa, uma curiosidade, muitas mulheres passaram a ter conta individual ali. Outro detalhe extremamente interessante é que, junto com o foco na população mais pobre, a Caixa foi a primeira instituição que aceitou depósitos de escravos, na época ainda com a anuência do senhor do escravo. É outro detalhe muito interessante. Como a gente está vendo, é uma história que começou bem, era bonito, era uma boa ideia e, lamentavelmente, não continuou assim. Em 1964 foi criado o Sistema Financeiro de Habitação e, na mesma época, foi instituída a correção monetária. E é nessa época que aconteceu o casamento forçado entre a poupança e o financiamento habitacional. O dinheiro do poupador passou a ser canalizado para empréstimos subsidiados de longo prazo para o mutuário da casa própria. Supostamente, tanto o poupador quanto o mutuário teriam o saldo corrigido pela inflação da época, o que tornaria a relação justa e equilibrada. Mas para que essa roda girasse, a rentabilidade da poupança teve que ser mantida artificialmente baixa, através da manipulação da correção dos índices de inflação. E o poupador passou a ser realmente o grande responsável pelo sonho da casa própria. Dos outros, infelizmente. Mas o que já era uma relação injusta para o poupador ia piorar ainda mais. Em 1991, criou-se um novo índice que supostamente era para conceder uma correção monetária muito mais eficiente tanto para o poupador quanto para o mutuário. O nome dela era Taxa Referencial, ou TR. Mas, na verdade, o que era ruim ficou ainda pior, porque a TR tinha uma brecha no cálculo dela, que é o chamado redutor, e ela foi sendo reduzida paulativamente até chegar a quase zero, como é até hoje. Resultado, o poupador passou a receber quase nada. E com o aumento dos preços dos imóveis na década de 90, o preço dos financiamentos era cada vez mais alto
e os mutuários se financiavam com juros subsidiados, pagando muitas vezes juros mais baratos do que o próprio governo pagava. Resumindo, você bota o seu dinheiro na poupança para bancar o financiamento milionário de alguém que você nem conhece. É isso aí. O poupador virou o sugar daddy do financiamento imobiliário. Em 2012, houve uma nova mudança do cálculo da poupança. Essa mudança implicava que, se os juros subissem, a remuneração da poupança permanecia igual, mas se os juros caíssem, adivinha o que acontecia? É isso aí, o juro do poupador cairia também. Toda vez que a Selic caísse para baixo de 8,5% ao ano, o poupador passaria a receber TR acrescida de 70% da Selic. E agora, em 2025, o teto do financiamento do Sistema Financeiro de Habitação subiu para R$ 2.250.000. Isso quer dizer que milhões de brasileiros com saldos pequenos na poupança, aposentados, estudantes, pessoas em início de carreira, pessoas humildes, estão financiando imóveis milionários. Com juros abaixo do mercado, tá? Se você pensar, é quase um socialismo reverso. Você tem dezenas ou centenas ou às vezes milhares de pequenos poupadores, às vezes financiando um comprador de imóvel de luxo. Não é uma coisa esquisita? E aí, se a gente ainda tinha qualquer dúvida, agora em 2025, o poupador é oficialmente o sugar daddy do mercado imobiliário. Parabéns! Mas se isso tudo que você escutou até agora te revolta, fica tranquilo, tá? Porque a gente aqui no canal Investidor Bom Vivan, a gente apresenta o problema e a gente também apresenta a solução. É fácil você começar e a gente agora vai te mostrar 3 alternativas que você, a partir de hoje, a partir de agora, você pode sair dessa situação revoltante que a gente te apresentou até agora. Alternativa 1, Tesouro Direto, mais especificamente o título Tesouro Selic. Você tem a garantia do governo federal, você pode resgatar o seu dinheiro todos os dias, ele sempre tem uma rentabilidade muito superior à da poupança. Você pode começar com R$30 de investimento e é uma excelente alternativa. Não quer começar no Tesouro Selic? É fácil. Qualquer banco, CDB, Bradesco, Itaú, Santander, bancos menores, contas de pagamento, Nubank, PicPay, por favor, rendendo acima de 100% do CDI, tá? Todas elas vão ter um rendimento muito parecido com o Tesouro Direto, ou seja, muito superior ao rendimento que você tem na poupança. Terceira alternativa, LCIs, LCAs, LCDs. Você precisa deixar o teu dinheiro parado um pouquinho mais de tempo, tá? Enquanto a gente está falando aqui, você precisa deixar ele parado por pelo menos 6 meses. Mas elas são isentas de imposto de renda. E um detalhe muito interessante é que a LCI também financia a habitação e também faz parte do financiamento imobiliário como um todo. Só que agora você vai estar financiando ele de forma transparente. Com qualquer uma dessas 3 opções simples, você sai da categoria do Sugar Daddy involuntário e passa para a categoria do investidor. De preferência do investidor Bom Vivan, tá? Conta aí, com qual dessas opções você pretende começar? Escreve no comentário para eu saber. Bom, esse vídeo está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, curte, comenta, compartilha, encaminha para alguém que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem que a gente passou hoje também. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando sobre economia e finanças, sempre com foco na liberdade e na boa vida.